E no mês das mulheres, eu recebo aqui na 93 FM, ela que é médica, mulher e cuida de nós mulheres. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que ainda causa muita intriga, muita dúvida por aí e medo também nas mulheres. Hoje eu recebo a ginecologista a doutora Nádia Menezes e a gente vai falar sobre menopausa, doutora Nádia. Bem-vinda à 93 FM. Obrigada, Grazi. Obrigada aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai tentar esclarecer as dúvidas, né, nesse período que a gente estiver aqui batendo um papo com vocês. Tenho certeza que vai ser incrível, Nádia. Nádia, vamos começar falando, olha, todas as mulheres vão viver a menopausa. É um fato, né? Eu queria que você explicasse pra gente, principalmente o pessoal que está ouvindo a gente, está assistindo a gente pelo YouTube, o que é esse período na vida da mulher? O que é a menopausa em si? Então, a menopausa, ela na verdade é uma data. Todo mundo acha que é um período, né? Então, na verdade, mas a verdade a menopausa é uma data. Vamos supor, digamos que a minha menstruação tenha vindo no dia 1º de janeiro desse ano, 1º de janeiro de 2024. E eu fique sem menstruar durante 12 meses consecutivos até dia 1º de janeiro de 2025. Então, completou-se 12 meses. Na verdade, a menopausa é um período onde ocorreu a última menstruação. Então, você vai me perguntar, Nádia, quando foi a sua menopausa? Minha menopausa foi no dia 1º de janeiro de 2024. Entendi. Entendeu? Ele na verdade, é um diagnóstico retroativo. Quando você fica 12 meses consecutivos sem menstruar, aquela data onde que veio a sua última menstruação, a gente chama de menopausa. Ô, Nádia, algumas mulheres relatam a situação do climatério, que o climatério ele antecede a menopausa. Explica pra gente qual que é a diferença, como é que a gente consegue identificar isso? Então, a diferença é a seguinte, como eu te falei, a menopausa é uma data, né? O climatério, ele é um marco etário. O climatério, ele vai dos 40 até os 65 anos. Depois dos 65 anos, isso é chamado de senectude. Então, são marcos etários. E é nele que acontece a transição menopausal, que é onde acontece os sintomas que a gente vê da queda hormonal que vai levar ao quadro de menopausa. Entendi. Mas a partir do momento que você está quando chega a última menstruação, que é a data que a gente chama de menopausa, você ainda vai estar dentro do climatério. Que é esse período. Então a menopausa ela começa, você ainda está vivendo o climatério. Isso, o climatério ele é um período que vai dos 40 aos 65 anos. Entendi. Ô, Nádia, vamos falar de um assunto que as mulheres falam muito, eu acho que deve ser uma das grandes queixas, uma das grandes dúvidas dentro do seu consultório, que são os calores. As mulheres falam, gente, como é que eu sinto calor? Eu tô perdida, porque quando eu já sinto calor normalmente, né? Então eu tô até com medo do que vai acontecer comigo. Esses calores que essas mulheres sentem, existe uma explicação por que isso acontece? Existe. Os calores, eles começam principalmente quando tem a queda do estrogênio no organismo. Porque o estrogênio ele atua no centro de termorregulação que nós temos. E a partir do momento que ele começa a cair na corrente sanguínea, aí começa essa loucura de vasodilatação, vasoconstricção, que é o que causa às vezes os calores, né? Quando o vaso dilata, causa os calores. Quando o vaso faz a vasoconstricção, começa, às vezes a pessoa sente até calafrio. Então, isso acontece com a queda do estrogênio, que é o hormônio que geralmente é o que marca, né, o que faz todas essas alterações no corpo da mulher quando ele começa a cair. Entendi. Ô, Nádia, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre reposição hormonal. Ainda existe muita dúvida sobre reposição, se pode, se não pode, se deve, se não deve, se causa algum outro problema. Qual que é a sua opinião como médica sobre reposição hormonal para mulheres? Eu sou totalmente a favor de reposição hormonal. Inclusive, eu vou fazer. Quando eu entrar na menopausa, não está muito longe, né? Já estou no climatério, né? Se for olhar essa faixa etária de 40 aos 65 anos, eu já estou no climatério. Nós estamos mais perto do 40, né? Por favor. Você, né? Eu já estou mais perto dos 50. Mas a reposição hormonal, o próprio nome dele já fala, né? É você repor algo que já não existe mais, ou que está faltando no seu organismo. Então, a gente tem que começar a encarar a reposição hormonal de forma diferente, porque as pessoas têm muito medo da reposição hormonal. Eu vou te dar um exemplo. Quando a pessoa tem problema de tireoide, ela tem queda do hormônio de tireoide, ou ela tira a glândula de tireoide por algum motivo, ela não tem que fazer reposição do hormônio.
não é? Sim. Se ela fica sem repor o hormônio da tireoide, ela vai ter uma série de consequências. A mesma coisa acontece quando a pessoa entra na menopausa e ela não faz a reposição hormonal. E muita gente tem medo mesmo, porque alguns anos atrás houve um estudo que chamava WHI, que colocou muito medo. Foi onde começou a cancerofobia, o medo do câncer de mama relacionado à reposição hormonal. E nesse estudo, os hormônios que foram utilizados na época não eram os hormônios que hoje a gente utiliza para reposição hormonal. Para você ter ideia, eles fizeram o estudo, uma faixa etária bem diferente, já eram mulheres, eu acho que acima de 60 ou 70 anos, e eles usavam hormônio de égua prenha. Que isso? Então não era nenhum hormônio produzido pelo ser humano, era um hormônio de égua prenha. Então eles fizeram um comprimido daquilo e fizeram a reposição hormonal. Começaram a reposição hormonal. E também um análogo da progesterona, que não seria um hormônio bioidêntico, que hoje a gente tem nas reposições hormonais, hormônios bioidênticos, né? Bioisomoleculares, que são muito parecidos com os hormônios. Até porque a ciência avançou muito nesse período, né, Nádia? Exatamente. Só que naquela época, isso surgiu assim, como se fosse uma bomba, né? Porque tiveram que interromper o estudo no meio do estudo, porque eles começaram a associar aparecimento de câncer de mama com o hormônio que foi utilizado, Entendi. que não seria o hormônio próprio para a gente utilizar. Então, foi um estudo que eu acho que foi mal conduzido e acabou tendo um resultado que ainda reflete nos dias de hoje, catastrófico, né? que ainda reflete Ainda hoje, reflete entendeu? nos dias de hoje. Agora, em relação a benefícios, eu acho que traz inúmeros benefícios, porque a pessoa, quando entra na menopausa, ela fica... Vamos botar assim, que ela entra no climatério, ela começa com as ondas de calor, ela tem ressecamento vaginal, ela tem irritabilidade, ela tem insônia, ela começa o cabelo fica ruim, a unha fica ruim, a libido vai lá embaixo. E o ganho de peso. Existe o ganho de peso, que também é um dos fatores que também prejudica a questão da menopausa. Mais para frente eu vou até falar a respeito dessa questão do ganho de peso, que isso é muito importante também. Que interessante. Então, hoje em dia, as mulheres, obviamente, com acompanhamento médico adequado, correto, a reposição hormonal, então, seria uma grande solução para minimizar, para passar por esse período de uma forma mais suave, mais tranquila, né? Sim, porque o que acontece? A maioria das mulheres, a gente está vivendo mais, né? Sim. Então, os estudos hoje comprovam que a gente passa 1/3 da vida na menopausa. Você imagina você passar 1/3 sofrendo. Deus, 1/3 da que sua me vida, livre, gente. E ela vai ajudar justamente nisso tudo, vai melhorar os calores, vai melhorar a pele, vai melhorar a libido, vai melhorar o ressecamento vaginal, vai melhorar o risco de você ter uma fratura por osteoporose no futuro, vai melhorar a parte cardiovascular, porque as mulheres elas morrem menos de infarto no período que elas menstruam. Depois que elas param de menstruar, esse risco aumenta, o risco de infartar aumenta. Então, você ainda tem essa tipo assim, é melhor na qualidade de vida mesmo, né? Eu acho que a reposição hormonal é vida. Além de atuar no corpo da mulher também, né? A gente sempre fala, né, que a pessoa da menopausa, ela tem um corpo em forminha de maçã. E a que não está na menopausa é aquele corpo violão, né? Então, até na forma do corpo, a reposição hormonal vai ajudar também. Que interessante. Nádia, eu queria falar com você sobre menopausa precoce. A gente escuta alguns relatos de mulheres com idades muito novas mesmo, que relatam já o aparecimento dessa menopausa precoce. Ela ocorre realmente? Por que acontece com algumas mulheres? Existe alguma causa genética? A ciência já explica isso? A menopausa precoce, ela ocorre antes dos 40 anos. Tá? Tem muita gente que acha que, tipo assim, tá com 41 anos, tá com menopausa precoce. Não. A partir dos 40 anos é considerado normal entrar na menopausa. Porém, a grande maioria das mulheres entram acima dos 45. Mas não é considerado precoce acima dos 40. Precoce é quando é antes dos 40.
Eu acho que quando existem algumas causas de menopausa precoce, principalmente falência ovariana, né, que vai gerar, porque o que produz os nossos hormônios são os ovários. A partir do momento que eles param de produzir os hormônios, a pessoa está na menopausa. E isso pode acontecer com algumas mulheres antes dos 40 anos. Eu acho que nesses casos é muito prejudicial, porque você vai ficar mais tempo ainda da sua vida útil, né? Muito mais que um terço, Muito mais que um terço na menopausa. Então, na verdade, né, com todos esses sintomas, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você está na menopausa, o resto é tudo pós-menopausa. Então, você vai ficar muito mais de um terço da sua vida na pós-menopausa. Então, a chance de você desenvolver as patologias que estão relacionadas à baixa de hormônio é muito maior. Entendi. Ô, Nádia, outra coisa, você falou que a gente está vivendo muito mais, mas ainda existem algumas dúvidas nas cabeças das mulheres. Eu entrei na menopausa, eu não sou mais fértil, eu não posso mais engravidar, eu posso parar de ir no ginecologista? Tô ok, tô liberada? De jeito nenhum. Na verdade, é um período que eu acho que você mais tem que ir no ginecologista, né? Principalmente se a pessoa definir ou, né, resolver fazer a reposição hormonal. E outra coisa, a maioria dos cânceres de mama, por exemplo, aparecem depois dos 50 anos, né? Então, estudos comprovam que a maioria dos cânceres de mama aparece a partir dos 50. Aí você entra na menopausa e vai parar de ir no ginecologista. De forma alguma, gente. Serve de alerta, gente. Então, não é porque você está para entrar na menopausa, passei da idade, não estou tendo relação sexual, estou solteira. Ir no ginecologista é uma prática que a gente tem que fazer pelo menos uma vez ao ano, doutora Nádia? Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Nádia, a gente está falando sobre essas mulheres que estão vivendo cada vez mais, cada vez vivendo um mundo mais concorrido e concorrente, digamos assim. Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos na sala de aula, nós estamos em frente às câmeras. Mudou bastante esse cenário de alguns anos para hoje. Queria que você aproveitasse esse momento para falar com as mulheres que estão nos ouvindo sobre a importância desse cuidado, né? Eu cheguei aqui brincando com os meninos que a doutora Nádia, além de minha amiga, é minha médica, e a gente faz muita questão de ter esse relacionamento tão bom, de estar frequentando o consultório médico para você estar realmente garantindo que a sua vida está feliz, tá saúde. A Nádia, ela é maravilhosa por isso, porque ela se preocupa realmente, não por ser paciente, é verdade, eu conheço várias pacientes dela, não, eu conheço várias. Essa preocupação com a mulher em si, não só com a saúde ginecológica dela. Então, eu queria que você falasse com as mulheres que estão nos ouvindo sobre a importância desse cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida e com a nossa saúde. Então, a gente está cada dia vivendo mais, né? É aquela coisa que eu falei. Quanto mais tempo a gente vive, mais tempo a gente pode passar no período de pós-menopausa. E a menopausa, ela não é o final da nossa vida, né? Ela pode ser o início de uma nova vida, né? Então, acho que para quem tem vontade, tem curiosidade de saber, principalmente em relação à reposição hormonal, a reposição hormonal, ela dá qualidade de vida para as mulheres. Então, você vai viver mais e com mais qualidade. Lembrando que tem muita gente que, quando começou essa questão da cancerofobia, né, em relação à reposição hormonal, tem um estudo recente que foi feito no Reino Unido, de pacientes entre 50 e 59 anos, e eles constataram que a incidência, isso é interessante falar, porque a gente acha que é só reposição hormonal que dá câncer de mama, né? A incidência dessas mulheres, em cada 1.000 mulheres, entre essas 1.000 mulheres, independente de fazer reposição hormonal ou não, 23 teriam câncer de mama, né? Se essas mulheres fizessem uma reposição hormonal com pílula combinada, no caso progesterona e estrogênio, esses casos aumentariam, dos 23 que já iriam acontecer, aumentariam 4 casos. Olha. Se você for pensar bem, é pouco. Sim, é né? pouco, é muito pouco. Se por acaso essas pacientes fizessem a reposição hormonal só com estrogênio, que seria um hormônio só, diminuiria 4 casos. Olha que interessante. Então, se essas mulheres consomem mais de 2 drinks por dia, toma uma biritinha, 2 drinks por dia, é muita coisa, né, gente? A pessoa 2 drinks por dia, né? Mas tem gente que tem vida social, né? Muito bem. Que sai por aí, toma 2 drinks por dia, né? Ou toma 8 no sábado, né? Pois é, exatamente.
Isso pode acontecer e sabe quantos casos aumenta? 5. Uau. Mais do que a reposição hormonal combinada. Olha que interessante. Se a paciente for fumante, aumenta 3 dentro desses 23. Sempre pegando os 23 como base, tá? Uhum. Agora, se a paciente pratica atividade física moderada, vamos colocar umas 2, 3 vezes por semana, diminui em 7 casos. Gente, então tem que se cuidar mesmo. Tem que cuidar, tem que se alimentar bem. E, esse é o principal fator, a obesidade. A partir do momento que a pessoa passa a ser obesa, índice de massa corporal acima de 30, esses casos vão para 24. Dos 23 existentes, pode aumentar 24. Então, a própria obesidade ela pode causar um aumento muito maior de chance de câncer de mama do que a reposição hormonal. Interessante. Nádia, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma fala, principalmente para as mulheres que estão entrando na menopausa agora, estão com medo de viver esse período, estão se achando feias. Eu mesmo tenho medo. A gente também tem medo, né? Não tem como. Mas que estão com mais medo, que estão angustiadas com isso, estão pensando que pode ser uma fase muito difícil. Eu queria que agora você, mulher e médica, falasse para essas mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo. A gente tem que encarar a menopausa como se fosse uma coisa natural, porque né? É um processo. Todo mundo vai né? entrar na menopausa um dia, a não ser que você morra antes. Não queremos. Não tem jeito, não né? queremos. Todo mundo quer viver bem, Muito, quer viver mais. muito. Só que a menopausa é uma coisa que acontece com a mulher, homem, nessas horas, acho que a gente sempre se ferra nessas histórias. Mas totalmente. Né? Literalmente, então, acaba que eu acho que a gente tem que viver bem, tem que praticar atividade física, tem que se alimentar bem. Beber muita água, tá? A água é importante porque a gente precisa tomar água para que o nosso intestino funcione bem. A saúde do nosso intestino é extremamente fundamental para poder melhorar nosso estado de espírito. Você sabia que de 80% a 90% da serotonina, que é um dos hormônios que causa a nossa felicidade, é produzido no intestino? Não! Pois é. Gente, então o intestino tem que ser bom, minha gente. O intestino tem que funcionar bem, gente. Então tem que se alimentar bem, evitar. Quanto mais alimentação natural, melhor. Atividade física, a dieta é importante, ingesta de água é importante, dormir bem é importante, pelo menos umas 8 horas por dia, e num tempo bom, entendeu? Não é dormir de madrugada. Tem gente que vai, durmo bem, durmo às 2, acordo às 10. Não. Tem que dormir por volta de 10 horas, acordar 6 horas, 7 horas, porque tem os horários em que alguns hormônios que são produzidos durante o sono, eles têm um pico de produção. Então, olha que interessante. Tem algumas coisas que a gente tem que... Igual, por exemplo, a serotonina. Ele é um hormônio que deriva... A melatonina, que é o hormônio do sono, deriva da serotonina. Tudo ligado. Tá tudo ligado. Então, quer dizer, se o intestino estiver funcionando mal, ela vai produzir pouca serotonina e, consequentemente, vai produzir pouca melanina, você vai dormir mal? melatonina, e você vai dormir mal. Então, isso está tudo interligado. Então, acho que viver bem com saúde e boa alimentação é a melhor forma de você passar por esse período da menopausa. Encarar com leveza, né? As fases da vida, né? Encarar com leveza, porque são coisas que vão vir, né? De qualquer forma, é natural. Com certeza. Então, viver bem. Gente, essa é a maravilhosa doutora Nádia Menezes. Doutora Nádia, obrigada. Eu vou deixar esse espaço se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado para os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente na internet também. Não, eu tô morrendo de vergonha, viu, gente? Eu sou tímida, já falei com a Grazi. Ela é maravilhosa. Ela me chama para essas coisas, eu morro de vergonha, mas é um prazer sempre estar aqui. A gente faz sempre eu rezo uns 10 Pai Nosso antes de vir aqui para cá, para não ficar tremendo na hora, não gaguejar. Nada, mas gente, ela é maravilhosa. Vocês viram que ela é maravilhosa. Agradeço muito o convite e sempre que for possível, que quiser chamar, a gente vem aqui bater um papo. Que ótimo, obrigada. E feliz mês internacional das mulheres. Obrigada, você também. Graças para todo mundo que está escutando, para as mulheres todas que estão escutando a rádio. Viver com mais leveza. Doutora Nádia Menezes falando sobre menopausa.